Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um programa Plantão Médico e hoje falando sobre escarlatina, a doença que está incidindo lá em Felício dos Santos, em várias crianças e causando preocupação, não só em Felício dos Santos, mas em outras cidades, né? Teoflotone, mesmo aqui em Caperia, vamos ter que ter mais cuidado, os casos vão aparecer. A escarlatina é uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Os estreptococos são também agentes causadores de infecções de gargantas, as amigdalites e de pele, como impetigo e erisipela. O aparecimento da escarlatina não depende de uma ação direta do estreptococo, mas de uma reação de hipersensibilidade à substância que a bactéria produz. Então são as toxinas produzidas pela bactéria Streptococcus que gera a escarlatina, né? Assim, a mesma bactéria pode provocar doenças diferentes em cada indivíduo que infecta, dependendo da sensibilidade. Ela é uma doença que afeta principalmente crianças em idade escolar. A transmissão faz-se de pessoa por pessoa, através de gotículas de saliva, secreções infectadas provenientes de doentes ou de portadores sãos, que são aquelas pessoas saudáveis que transportam a bactéria na garganta e no nariz sem apresentarem sintomas. O tempo que decorre entre o contato de um indivíduo infectado e o aparecimento de sintomas, que é chamado período de incubação, é em geral de 2 a 4 dias, podendo, no entanto, variar de 1 a 7 dias. A escarlatina é uma doença que aparece associada sempre a infecção de garganta, muita febre e uma erupção típica de pele, bastante típica. O início é súbito, com aquela febre alta, mal-estar, dor de garganta, por vezes vômito, até dor de abdômen e muita prostração. A febre elevada, nos 2 ou 3 primeiros dias, diminui progressivamente a partir daí, mas pode manter-se durante uma semana. A erupção da escarlatina aparece por volta do 2º dia de doença, com início no pescoço e no tronco e progredindo em direção à face e aos membros. Então, é uma erupção que surge principalmente no pescoço, né? E depois vai progredindo para o resto do corpo, para o tronco, para os membros, para o braço, para a perna, né? E é constituída por umas pequenas manchas do tamanho de uma cabeça de alfinete. São manchas pequenas, uma cor vermelho vivo, por isso daí vem o nome escarlatina. E que são mais intensas na face, nas axilas, nas virilhas, sempre poupando a região em volta da boca, e a boca se apresenta sempre muito pálida, uma palidez perioral. E também a escarlatina não ocorre nas palmas das mãos e planta dos pés, para diferenciar com outras doenças aí, como por exemplo a síndrome de mão, boca e pé. Essas alterações atingem também a língua, que se apresenta branca e saborrosa, a língua fica branca no início, né? Ficando depois com aspecto de framboesa, aquela língua com aspecto de framboesa, com o aumento das papilas que adquire um tom vermelho arroxeado nos bordos e na ponta da língua. Então, a língua fica com as papilas elevadas, um aspecto bastante típico, que a gente chama língua em framboesa. A erupção da escarlatina, que confere à pele um aspecto áspero, lixeto, né? Ela desaparece mais ou menos no fim de 6 dias, né? 3 a 6 dias, acompanhando de uma descamação fina durante alguns dias. Nas mãos e nos pés, a descamação pode ser em lâminas. A escarlatina, como qualquer infecção bacteriana, pode evoluir bem, como geralmente, né, evolui, mas pode haver complicações. Como qualquer infecção estreptocócica, ela cede facilmente ao tratamento com antibiótico e as complicações são raras, embora possam ser graves. Quer dizer, se a pessoa pega escarlatina, porque os pais, as mães, os familiares estão preocupados com essa doença, certamente vai chegar aqui para nós, né? Então, se trata no início, não vai haver complicação.
Agora, se a doença não faz o diagnóstico, deixa passar de hora, então aí pode aparecer alguma complicação. Pode ter complicações precoces durante a fase aguda da doença, ou então complicações tardias, que surgem semanas após o seu desaparecimento. As complicações da fase aguda da doença resultam da disseminação da infecção estreptocócica a outros locais do organismo, causando, por exemplo, otite, sinusite, laringite, meningite, sepsemia. Depende do grau imunitário da pessoa e depende também do tempo que se passou, né, sem o tratamento. As infecções tardias podem surgir após a cura da doença e são, por exemplo, a febre reumática, que aparece 2-3 semanas depois pode aparecer 2 a 3 semanas depois de uma lesão, né, causada por estreptococcus, levando à lesão de válvulas do coração, e a glomerulonefrite, que é a lesão do rim que pode evoluir para a insuficiência renal. Quer dizer, são complicações que podem vir, por exemplo, da escarlatina, que pode vir da amigdalite, né? Não vai ocorrer em todo mundo, mas pode haver essas complicações, né? Elas são potencialmente graves e para diminuir a sua ocorrência é importante o tratamento adequado na hora certa, mais precocemente, de toda a infecção estreptocócica, né? Embora o diagnóstico da escarlatina seja feito com base na observação clínica, só com esses dados dá para o médico fazer o diagnóstico, como febre, inflamação de garganta, erupção pontiforme de cor vermelha viva e distribuição típica, deve ser confirmada através de uma pesquisa do estreptococcus no esfregaço colhido de suave, né, um cotonete próprio para uso laboratorial, na garganta. Então coleta a secreção, aquele exudado da garganta, na região chamada nasofaringe, lá atrás do nariz, na amígdala. Então coleta aquilo ali, manda para o laboratório e faz o exame de cultura. Temos que fazer isso aqui se aparecer os casos. Porque dá o antibiótico, depois de 24 horas a bactéria não cresce mais. Então para checar o diagnóstico é preciso escolher esse suave para fazer o diagnóstico definitivo, né? A confirmação da doença também pode ser feita após a cura, através de exames de teste sorológico, né? A gente pode saber posteriormente, fazendo a septorizina que aquela paciente foi infectada pelo estreptococcus. Além de ser necessário a criança estar em casa por uma questão de comodidade, devido à febre, dor de garganta e prostração, a doença tem um contágio muito fácil, passa muito rapidamente de uma criança para outra, o que obriga ao afastamento escolar para a proteção das outras crianças. A criança pode voltar à escola 24 horas depois de iniciar o tratamento com antibiótico, porque iniciou o tratamento com antibiótico, 24 horas depois não está mais transmitida a doença. Então ela pode voltar à escola. Lógico que a escola vai ser higienizada, porque pode pegar também essa escarlatina através de objetos usados, né, pelos alunos. Então desinfecta a escola, o paciente, o menino está tratado 24 horas, ele pode voltar, ele não vai transmitir para mais ninguém, né? É lógico, o antibiótico adequado, se o menino tiver sem sintomas, o médico libera. Se surgem vários casos, né, de escarlatina, como de Felício dos Santos, numa escola, pode haver um portador são, indivíduo que tem o estreptococcus na garganta ou no nariz, sem ter sintoma da doença. Esse indivíduo é o que mais espalha a doença. Ele não manifesta sintoma nenhum, mas está com a doença. Então é uma situação que a gente tem que ter também o cuidado, né? Se surge essa suspeita, quer dizer, do portador são, todas as pessoas com contato íntimo com os doentes devem fazer uma pesquisa de estreptococcus da nasofaringe da garganta, para identificar e tratar possível portador são. Pessoas sem sintoma que alberga a bactéria, existe isso também. Essa bactéria, lá de São João del Rei, até morreram crianças, lá também houve a infecção por estreptococcus. Não esse estreptococcus da escarlatina, né? Mas também um parente desse estreptococcus. Então essa doença está sendo investigada, a Secretaria de Saúde está fazendo todos os exames, concluindo para ver. Por enquanto não temos nenhuma epidemia. Quando a gente tem mais de 3 casos, a gente fala que tem um surto, mas não tem uma epidemia. A doença é controlável, deu um antibiótico, a criança sara, né? O tratamento de escolha para a escarlatina é a penicilina, que elimina o estreptococcus, evita as complicações da fase aguda, né? Evita essas sepsemias, o meningite, outras complicações,
previne a febre reumática, que é uma complicação tardia, como eu falei, e diminui a possibilidade do aparecimento de glomerulonefrite, que é uma lesão renal. Então, tratamento precoce. Streptococcus é uma bactéria sensível à penicilina. A gente pode tratar até com bezetacil em dose única, ou pode tratar com amoxicilina, ou cefalosporina, depende de cada caso. Então, o tratamento oral a gente trata por 10 dias. A injeção de bezetacil é uma dose única. Então, nos doentes alérgicos à penicilina, pode-se dar, por exemplo, a eritromicina, né, ou a cefalosporina, etc. Então, nós temos a opção terapêutica, a doença é controlável, não temos epidemia. Então, apareceu a doença, lógico que o menino tem que ser tratado, isolado 24 horas, tomar antibiótico pelo menos 24 horas, para depois poder ter contato com outras pessoas. Então, a escarlatina não é bicho de sete cabeças, tem tratamento adequado, basta que o diagnóstico seja feito rapidamente e vamos fazer o diagnóstico e comprovar que é escarlatina, através do suave da garganta, para ter certeza que é a doença mesmo. Então, sobre escarlatina, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.